Você já tomou uma decisão e depois percebeu que poderia ter evitado tudo se tivesse mais sabedoria? O livro de Provérbios existe exatamente para isso, nos ensinar a viver com discernimento antes mesmo dos erros acontecerem. Escrito em grande parte pelo rei Salomão, esse livro reúne princípios eternos que continuam guiando vidas até hoje. Mais do que simples conselhos, Provérbios revela instruções práticas que vêm de Deus e que têm o poder de transformar atitudes, palavras e escolhas. Cada versículo é uma direção clara para quem deseja viver com equilíbrio, justiça e propósito. Hoje, vamos explorar 17 lições poderosas de Provérbios que podem impactar sua vida de forma real. Antes de continuarmos, escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo. É muito especial ver até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Assim você continua recebendo ensinamentos bíblicos que fortalecem a fé e trazem direção para o dia a dia. Vamos começar. Lição 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Provérbios 1, 7. O livro de Provérbios começa mostrando que a verdadeira sabedoria nasce no relacionamento com Deus. Temer ao Senhor não é ter medo, mas viver com reverência, reconhecendo sua autoridade e buscando agradá-lo em tudo. Quando colocamos Deus no centro, nossas decisões se tornam mais firmes e alinhadas com a verdade. Por outro lado, o versículo alerta que os loucos rejeitam a instrução, preferindo seguir seus próprios caminhos. Isso mostra que a sabedoria exige humildade para aprender e aceitar correção. Em um mundo cheio de opiniões, temer a Deus nos dá a direção segura. Essa lição nos ensina que uma vida verdadeiramente sábia é construída dia após dia, quando escolhemos ouvir a voz de Deus acima de qualquer outra e permitir que Ele conduza nossos caminhos com segurança e propósito. Lição 2. Confia em Deus acima de tudo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 a 6. Esse ensinamento nos convida a confiar totalmente em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Muitas vezes, queremos controlar tudo com nossa própria lógica, mas nosso entendimento é limitado. Confiar em Deus significa depender dele com sinceridade e fé. Reconhecê-lo em todos os caminhos envolve incluir Deus nas decisões diárias, nos planos e nas escolhas importantes. A promessa é clara: Ele endireitará as veredas, guiando nossos passos com segurança. Isso não elimina desafios, mas garante direção. Essa lição nos mostra que a paz vem quando deixamos Deus conduzir nossa vida. Em vez de viver ansioso, aprendemos a descansar, sabendo que Deus vê além do que conseguimos enxergar. Lição 3. Guarde o seu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Esse versículo revela que o coração é a fonte das nossas decisões, emoções e atitudes. Tudo o que fazemos nasce primeiro dentro de nós. Por isso, a Bíblia nos orienta a cuidar do coração com atenção. Aquilo que vemos, ouvimos e permitimos entrar influencia diretamente nossa vida. Se o coração estiver cheio de coisas negativas, isso se refletirá em palavras e ações.
Guardar o coração significa vigiar pensamentos, evitar influências prejudiciais e buscar o que edifica. Em um mundo cheio de distrações, essa prática se torna essencial. Essa lição nos ensina que a transformação começa no interior. Quando cuidamos do coração, nossas escolhas se tornam mais sábias e nossa vida passa a refletir equilíbrio, paz e direção. Lição 4. A resposta branda evita conflitos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Esse provérbio mostra o impacto que nossas palavras têm nas situações do dia a dia. Em momentos de conflito, é comum reagir com dureza, mas isso apenas aumenta a tensão. A Bíblia ensina que uma resposta calma pode mudar completamente o rumo de uma conversa. Falar com mansidão não é fraqueza, mas sinal de controle e sabedoria. Palavras suaves têm o poder de acalmar, enquanto palavras duras alimentam a ira e geram mais conflito. Essa lição nos lembra que temos responsabilidade sobre o que dizemos. Escolher responder com calma pode preservar relacionamentos e evitar problemas maiores. A sabedoria está em entender que nem toda situação precisa de uma reação impulsiva, mas de uma resposta equilibrada. Lição 5. O orgulho precede a queda. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Esse versículo revela um princípio claro. O orgulho é perigoso. Quando uma pessoa se enche de soberba, ela começa a confiar apenas em si mesma e deixa de ouvir conselhos ou reconhecer seus erros. Isso a torna vulnerável a decisões erradas e consequências difíceis. A altivez do espírito afasta a pessoa da humildade, que é essencial para o crescimento. Deus valoriza um coração humilde, disposto a aprender e corrigir o caminho. Essa lição nos ensina a vigiar nossas atitudes e evitar a arrogância. Reconhecer nossas limitações nos protege de quedas e nos aproxima da sabedoria. Em vez de buscar exaltação, devemos buscar humildade, pois é nela que encontramos direção segura e crescimento verdadeiro. Lição 6. A alegria faz bem ao coração. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17, 22. Este provérbio mostra como nossas emoções influenciam nossa saúde. Um coração alegre fortalece, traz leveza e contribui para o bem-estar. Já um espírito abatido afeta profundamente a pessoa, tirando forças e esperança. A alegria aqui não depende apenas das circunstâncias, mas de uma atitude interior. Quando confiamos em Deus, encontramos motivos para manter o coração firme, mesmo em tempos difíceis. Essa lição nos ensina a cultivar pensamentos positivos, gratidão e fé. Isso não significa ignorar problemas, mas enfrentá-los com esperança. Um coração alegre transforma o ambiente ao redor e impacta também outras pessoas. A verdadeira alegria nasce de dentro e fortalece a vida em todos os sentidos. Lição 7. O Senhor dirige os passos. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Esse versículo mostra o equilíbrio entre nossos planos e a direção de Deus. É natural fazer planos e pensar no futuro, mas devemos lembrar que Deus tem o controle final. Muitas vezes, as coisas não acontecem como esperamos, e isso pode gerar frustração. Porém, esse ensinamento nos lembra que Deus vê além do que conseguimos enxergar. Ele ajusta nossos caminhos conforme sua vontade. Essa lição nos ensina a confiar, mesmo quando os planos mudam. Em vez de resistir,
Devemos aprender a reconhecer a direção de Deus. Quando Ele guia nossos passos, estamos no caminho certo mesmo sem entender tudo. Confiar na direção divina traz paz e segurança. Lição 8. As palavras têm poder. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Esse versículo revela o impacto das palavras. Aquilo que falamos pode construir ou destruir, encorajar ou ferir. Muitas vezes, não percebemos o peso das nossas palavras, mas elas têm poder real sobre as pessoas e situações. Palavras negativas podem gerar conflitos e dor, enquanto palavras positivas trazem vida e esperança. Essa lição nos ensina a falar com sabedoria e responsabilidade. Antes de falar, é importante refletir sobre o efeito que nossas palavras terão. A forma como nos comunicamos revela o que está em nosso coração. Quando usamos a língua com sabedoria, criamos ambientes de paz e crescimento. Nossas palavras são sementes que produzem frutos, bons ou ruins. Lição 9. O caminho parece certo, mas pode enganar. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. Essa lição nos alerta sobre a limitação do nosso julgamento. Muitas vezes, algo parece certo aos nossos olhos, mas pode nos levar a consequências ruins. Isso acontece quando seguimos apenas nossa própria vontade, sem buscar direção de Deus. Nem tudo o que parece bom realmente é. Essa lição nos ensina a não confiar apenas na aparência ou na opinião própria. Precisamos avaliar nossas escolhas com sabedoria e buscar orientação na palavra de Deus. O engano pode ser sutil, mas suas consequências são sérias. Por isso, é importante refletir antes de decidir. Quando colocamos Deus à frente, evitamos caminhos perigosos. A verdadeira segurança está em alinhar nossas decisões com a vontade divina. Lição 10. O coração tranquilo traz vida. O coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Provérbios 14, 30. Muitas vezes, o maior desgaste da vida não vem das dificuldades externas, mas do que permitimos crescer dentro de nós. Esse versículo revela que a paz interior tem um impacto direto na nossa vida como um todo. Um coração tranquilo não vive em constante comparação, nem se consome desejando o que é do outro. Ele encontra satisfação no que Deus já colocou em suas mãos. Já a inveja age de forma silenciosa, corroendo emoções, roubando alegria e gerando inquietação constante. Esse ensinamento nos alerta sobre a importância de cuidar do interior. Quando escolhemos cultivar gratidão e contentamento, nossa vida se torna mais leve e equilibrada. A verdadeira sabedoria está em viver em paz com aquilo que Deus nos deu, sem permitir que sentimentos negativos dominem o coração. Lição 11. Melhor é pouco com justiça. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Provérbios 16, 8. Esse provérbio nos ensina sobre valores verdadeiros. Ter pouco, mas viver com justiça e integridade é melhor do que possuir muito à custa de atitudes erradas. Em um mundo que valoriza a riqueza acima de tudo, esse ensinamento nos lembra que o caráter é mais importante do que o dinheiro. Ganhar algo de forma injusta pode trazer consequências negativas, mesmo que pareça vantajoso no início. A justiça traz paz, enquanto a injustiça gera peso e insegurança. Essa lição nos ensina a viver com honestidade, mesmo quando isso exige sacrifício. Deus honra quem escolhe o caminho correto. O verdadeiro valor da vida não está na quantidade de bens, mas na qualidade do coração.
Lição 12. O amigo verdadeiro permanece. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17:17. Esse versículo revela o valor de uma amizade verdadeira. Um amigo de verdade não está presente apenas nos momentos bons, mas também nas dificuldades. É nas situações difíceis que se revela quem realmente está ao nosso lado. Esse tipo de relacionamento vai além da convivência comum, tornando-se como um laço familiar. Essa lição nos ensina a valorizar e cultivar amizades sinceras. Também nos desafia a sermos esse tipo de pessoa para os outros. Estar presente, apoiar e ajudar nos momentos de necessidade demonstra amor verdadeiro. Em um mundo onde muitos relacionamentos são superficiais, a amizade fiel é um grande tesouro. Deus nos ensina a viver relacionamentos baseados em lealdade e cuidado. Lição 13. A pressa pode levar ao erro. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Provérbios 19:2. Esse ensinamento alerta sobre o perigo da pressa. Agir sem pensar pode levar a decisões erradas e consequências indesejadas. Muitas vezes queremos resolver tudo rapidamente, mas a falta de reflexão pode gerar problemas maiores. Esse versículo nos ensina a importância de parar, analisar e agir com sabedoria. A prudência evita erros que poderiam ser evitados. Isso vale para decisões financeiras, relacionamentos e escolhas importantes. A pressa pode ser inimiga da sabedoria. Essa lição nos convida a desacelerar e buscar direção antes de agir. Quando pensamos antes de tomar decisões, aumentamos as chances de acertar. A sabedoria está em agir no tempo certo, não apenas rapidamente. Lição 14. Quem é generoso será abençoado. O que é de bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 22:9. Esse versículo destaca o valor da generosidade. Aquele que compartilha o que tem com os outros demonstra um coração bondoso. A Bíblia mostra que Deus se agrada de quem ajuda o próximo. A generosidade não depende da quantidade, mas da disposição de ajudar. Mesmo pequenas atitudes fazem diferença. Essa lição nos ensina a olhar ao redor e perceber as necessidades das pessoas. Ajudar alguém pode transformar vidas, inclusive a nossa. Deus promete abençoar aqueles que têm um coração generoso. Quando damos, também recebemos, não apenas materialmente, mas em paz e alegria. A generosidade reflete o caráter de Deus em nós. Lição 15. A disciplina traz crescimento. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3:11-12. Esse ensinamento mostra que a disciplina faz parte do amor de Deus. Assim como um pai corrige o filho para o bem, Deus também nos corrige para nos ensinar. Muitas vezes, a correção não é agradável, mas ela produz crescimento. Essa lição nos ensina a aceitar a disciplina com humildade. Em vez de resistir, devemos aprender com ela. Deus usa essas situações para moldar nosso caráter e nos afastar de erros. A correção é um sinal de cuidado, não de rejeição. Quem aceita a disciplina cresce mais forte e sábio. Esse processo nos prepara para viver de forma melhor. Lição 16. Quem controla o espírito é forte. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Provérbios 16:32. Esse versículo revela uma verdade poderosa. A verdadeira força não está na capacidade de dominar outros, mas em dominar a si mesmo. Em um mundo que valoriza poder,
conquistas e vitórias externas, Deus nos ensina que o maior domínio é o interior. Controlar as emoções, especialmente a ira, exige maturidade, paciência e dependência de Deus. Reagir impulsivamente pode causar feridas profundas, enquanto o autocontrole preserva relacionamentos e evita arrependimentos. Essa lição nos mostra que a calma é uma forma de força espiritual. Quando escolhemos agir com sabedoria, em vez de reagir com impulsividade, demonstramos domínio próprio. Assim, aprendemos a viver com equilíbrio, tomando decisões mais conscientes e alinhadas com a vontade de Deus. Lição 17. A constância leva ao resultado. Os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa excessiva à pobreza. Provérbios 21, 5. Esse provérbio revela a importância da consistência e da disciplina ao longo do tempo. Muitas pessoas desejam resultados rápidos, mas a Bíblia ensina que o verdadeiro progresso vem da diligência, ou seja, de um esforço constante, bem planejado e paciente. O diligente não age por impulso, mas com estratégia e perseverança. Já a pressa excessiva pode levar a decisões precipitadas e perdas desnecessárias. Essa lição nos mostra que grandes resultados são construídos dia após dia, com dedicação e equilíbrio. Deus valoriza quem é fiel no processo, não apenas quem busca resultados imediatos. Quando aprendemos a agir com constância, colhemos frutos duradouros. A sabedoria está em entender que o tempo certo, aliado ao esforço contínuo, produz uma vida mais estável, segura e próspera. Ao refletirmos sobre essas 17 lições do livro de Provérbios, entendemos que a sabedoria não é algo distante ou complicado, mas um caminho prático que pode ser vivido todos os dias, em cada decisão, palavra e atitude. Deus nos oferece direção clara por meio da sua palavra, mostrando que viver com sabedoria é escolher o que é certo, mesmo quando não é o mais fácil. Cada lição nos convida a examinar o interior, ajustar o coração e alinhar a vida com princípios que geram paz, equilíbrio e propósito. A sabedoria não está apenas em conhecer o que é correto, mas em transformar esse conhecimento em atitudes constantes, guiadas pela fé. Quando colocamos essas lições em prática, começamos a perceber mudanças reais. Nossas decisões se tornam mais firmes, nossas palavras mais conscientes e nossos caminhos mais seguros. A vida deixa de ser guiada por impulsos e passa a ser conduzida por discernimento. Talvez hoje seja o momento de dar um passo diferente. Não tente aplicar tudo de uma vez, mas escolha uma dessas lições e comece por ela. E eu quero te ouvir. Qual dessas lições mais falou com você hoje? Escreva aqui nos comentários. E para finalizar, lembre-se, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Muito obrigado por permanecer até o final deste vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça o seu coração e te conduza em cada decisão que você tomar. Que a sabedoria de Deus acompanhe seus passos e ilumine o seu caminho diariamente. E que você viva com propósito, firmeza e confiança, independentemente das circunstâncias. Que a paz de Deus esteja com você. E até o próximo vídeo.